A infidelidade. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do profeta Malaquias. Hoje Malaquias capítulo 2, mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, a intenção do nosso coração é fazer com que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E na descrição desse estudo, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Instagram da igreja, você pode conferir ali os dias, temas e horários desses estudos. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E depois desses pedidos, vamos para o estudo de hoje, Malaquias capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 16, que diz: Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que o fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Agora o Senhor vai tratar de um outro tema, e como foi falado no estudo de ontem, existem 6 disputas aqui no livro de Malaquias, e essa é a terceira disputa, onde vai falar a respeito da infidelidade do homem com a sua mulher, referente ao casamento. Portanto, o profeta, ele vem lembrar do povo, como dissemos ontem, no estudo de ontem, a respeito de uma aliança que foi feita entre Deus e o povo. Houveram 2 tipos de aliança, 2 símbolos da aliança no Antigo Testamento entre Deus e o povo. A primeira aliança acontece com Abraão, quando o Senhor institui ali a circuncisão. Portanto, era um símbolo, era um sinal da aliança entre Deus e Abraão e os seus descendentes. E o segundo sinal dessa aliança acontece com Moisés nos 10 mandamentos. Portanto, ali, quando o Senhor está com Moisés, durante aqueles 40 anos no deserto, algumas coisas vieram além dos 10 mandamentos, algumas orientações. Você pode ler ali os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
aonde conta toda essa história desse período, desde a origem, desde a fundação do mundo, mas a partir do capítulo 12 de Gênesis, do chamado de Abraão, até o final de Deuteronômio, com a morte de Moisés. Portanto, ali o Senhor vai instaurar alguns mandamentos, além dos 10 mandamentos, algumas orientações, um estilo de vida para esse povo que Deus escolheu. Porém, esse povo não deu atenção a esses pedidos do Senhor. E agora o Senhor deu a eles a terra prometida, o povo tomou posse da terra, o Senhor falou para eles não praticarem as mesmas obras que o povo que morava anteriormente naquela terra praticavam, para que não acontecesse com eles aquilo que estava acontecendo com aquele povo. Porém, o povo de Israel repetiu os mesmos erros e por isso foi levado para o exílio babilônico, exílio assírio, Israel reino do norte, anos 722, 721 a.C., exílio babilônico, que vai começar no ano 597 a.C. O exílio, na verdade, começa no ano 609, com a morte do rei Josias, mas o exílio babilônico começa para o povo de Israel no ano 597 a.C. E o povo vai para esse exílio, fica esses 70 anos no exílio, como o profeta Jeremias havia anunciado, e o povo retorna desse exílio. No retorno do exílio, eles vão reconstruir o templo que havia sido destruído no ano 586 a.C., reconstrói e essa reconstrução é concluída no ano 515, chamado Templo de Zorobabel, porém o povo continua com as mesmas práticas. E agora o Senhor traz o profeta Malaquias com essa denúncia para o povo. Nesse momento agora, qual que é a denúncia? O Senhor lembra do acordo que foi feito lá no deserto. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. Ali o Senhor relembra ali, né? Deuteronômio é Moisés relembrando tudo que o Senhor havia falado com o povo. E ali em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4, você vê que o Senhor fala para o povo de Israel não casar com as mulheres dos outros povos, nem darem suas filhas em casamento aos homens dos outros povos. E o que tem acontecido aqui? O povo de Israel volta desse exílio, eles casam entre si, porém acontece o divórcio. E o motivo do divórcio é um motivo banal. Por quê? Porque para eles aumentarem ali o seu leque comercial, eles casavam com as mulheres de outros povos para poder adquirir ali a herança delas. Eles vão casar e vão adquirir o dote, não é assim? O dote da mulher. Então, quando o homem se casava com a mulher, o pai da mulher dava um dote para ele, e aí ele iria aumentar ali a quantidade de riquezas dele. Portanto, eles estavam fazendo com que aquilo que o Senhor abominava acontecesse na vida deles. E agora o Senhor chama a atenção deles e vira e fala assim: olha, se no capítulo de ontem, né, no trecho que nós pensamos ali, a gente viu que eles estavam trazendo uma oferta que nem o governador iria se agradar da oferta deles, que dirá Deus, agora eles estão tendo um comportamento por causa da ganância deles. Eles estavam sendo gananciosos e por isso estavam deixando de cumprir coisas fundamentais. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai trazer o texto a respeito do casamento. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E aí eles estão tendo essa uma só carne, que essa uma só carne é a representação do filho. Portanto, quando você se une com sua mulher, vocês têm um filho, e esse filho é uma mistura da sua carne com a carne da sua mulher. Agora, o que acontece? Essas crianças, como que elas vão ser educadas na lei do Senhor? Que tipo de educação que eles irão dar? A educação religiosa, a respeito do temor ao Senhor, de como se relaciona com Deus. Como que o povo vai fazer isso?
E como que essas crianças vão aceitar esse tipo de orientação? Portanto, essa acusação que está acontecendo aqui em Malaquias, você pode ver isso acontecendo lá em Esdras, por exemplo, Esdras capítulo 10, quando Esdras estava de frente para o templo, chorando e confessando os pecados do povo, vai aparecer Secanias ali, e o Secanias ele vai trazer uma proposta que é desfazer esses casamentos, e o resultado, o fruto desses casamentos, os filhos desses casamentos, e Secanias era um fruto de um casamento misto, e o povo se voltar para cumprir a lei do Senhor. E isso nos traz muito para os nossos dias. É um texto que fala muito aos nossos dias, porque atualmente pesquisas, e você pode buscar essas pesquisas aí na internet, busca aí no Google, busca aí no chat GPT, você vai perceber que o índice de divórcio hoje dentro no meio dos cristãos é o mesmo índice que acontece fora da igreja. Portanto, nós precisamos rever como nós temos nos comportado com relação às ordenanças do Senhor. O texto aqui, no versículo 16, fala: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Mas o que tem acontecido no nosso meio? O que tem acontecido nos nossos dias? Como que nós podemos estar agindo da mesma forma que o mundo, quando nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há? Portanto, o povo de Deus atualmente, o cristão, ele se perde com o propósito de um casamento. Talvez, se você se perguntar qual que é o propósito de um casamento, você não vai saber responder. Você não vai ter uma resposta para essa pergunta. Se o seu filho chegar para você e falar: pai, mãe, qual que é o propósito de um casamento? Será que vocês sabem? Será que nós sabemos dar essa resposta aos nossos filhos? Portanto, nós precisamos buscar esses valores. Como nós sempre falamos, a salvação é pela graça, não é por nada que a gente faz, mas tudo que a gente faz está ligado com a nossa salvação. Porque não é nada que nós fazemos que nos salva, mas as coisas que fazemos demonstram se somos salvos, demonstra o nosso amor por Deus, demonstra a nossa gratidão a Deus por Ele nos ter salvo. E como que nós olhamos para essa situação nos nossos dias? Existem vários livros, e deixo aqui alguns para você meditar nesses livros, adquirir esses livros, ler esses livros e colocar esses livros em prática. O significado do casamento, Tim Keller, casamento, divórcio, novo casamento, Hernandes Dias Lopes, casamento feliz, Hernandes Dias Lopes, dentre tantos outros aí. Invista no seu casamento, entenda o propósito do casamento, porque certamente muitos de nós casaram com uma motivação errada, mas existe uma motivação correta para se casar. E, portanto, nós precisamos primeiro aprender para nós e ensinarmos os nossos filhos. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.